Leitura de hoje, 1 aos Coríntios, capítulos 9, 10, 11 e 12. Capítulo 9. Os direitos dos apóstolos. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? E não sois vós frutos do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os demais apóstolos, ou irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não o temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive desta minha honra. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo, porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir
de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios, capítulo 10. Exemplos do Antigo Testamento. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que estou afirmando. Não é a verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel. Porventura, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos.
comei de tudo que se vende no mercado, sem questionamentos por causa da consciência, porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiserdes ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar por motivo de consciência. Mas se alguém vos prevenir, isso foi oferecido em sacrifício, nesse caso não comais, por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas da consciência da outra pessoa, pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios capítulo 11. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros.
e dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer ou beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. 1 Coríntios capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: Maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos.
Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra, e os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com o decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Amanhã leremos 1 Coríntios, capítulos 13, 14, 15 e 16. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente e compartilhe. Sempre tem alguém precisando ouvir. Um abraço, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.